que bomba na rede. Uma nova mania na internet, você ouvinte já deve ter visto por aí, é colocar os lábios em um recipiente, qualquer vidrinho que tenha mais ou menos o tamanho da sua boca. Vidro de maionese? Pode ser também aquelas papinhas de bebê, enfim. Você põe os seus lábios em um recipiente, suga o ar. E aí você segura por alguns minutos e fica com um efeito bocão. A ideia é ficar tipo Angelina Jolie, mas parece que uma abelha picou seus lábios. As pessoas gravam a experiência e colocam os vídeos disponíveis para todos, principalmente no Facebook. Desde semana passada tá bombando bastante. Mas será que isso pode fazer mal? A gente vai conversar agora com o médico dermatologista Eduardo Henrique de Oliveira. Boa tarde, doutor, tudo bom? Boa tarde, Fernanda. É o seguinte, tem gente que relata que chegou a ir pro hospital depois disso, mas era mais uma preocupação ou pode dar algum problema fazer esse ato de botar o lábio em um recipiente, sugar o ar para ficar com a boca inchada? Olha, Fernanda, não é um procedimento muito seguro. Inclusive, existem já na internet alguns dispositivos sendo vendidos sob o nome de Candy Lips. E ele realmente causa um aumento do volume, mas de uma forma agressiva e desordenada. Então ele vai gerar uma inflamação, um edema. De uma mutação que ocorre por causa do ar que segura. O que acontece para que o lábio ele fique tão maior do que o original? Bom, na realidade, o mecanismo desses dispositivos ele funciona através da sucção. Então ele pode gerar inclusive o rompimento de alguns vasos do lábio e esse rompimento vai gerar hematoma e pode dar o aspecto arroxeado, causar edema e inclusive algumas consequências mais sérias e inclusive definitivas, como perda de sensibilidade, alterações da fala, inclusive lembrando que o hematoma ele sempre pode predispor a uma infecção. Então realmente é um método totalmente desaconselhável. E usar esse procedimento para aumentar os lábios pode deformar, por exemplo, a boca para sempre? Ou é uma coisa mais momentânea? Bom, na maioria das vezes, esse dispositivo ele vai causar uma inflamação, um edema, e ele, com poucos dias, vai ser reabsorvido, então vai ser um efeito muito rápido. Mas pode sim causar efeitos danosos, definitivos, como deformidades, ou seja, o contrário daquilo que a mulher está buscando. E lembrar que a gente tem outras alternativas seguras, como por exemplo o ácido hialurônico, que já é uma substância desenvolvida sob os máximos padrões de segurança e aplicadas em consultório por profissionais experientes. Eles trazem o efeito desejado com a devida segurança que esses pacientes necessitam. E com relação a micro-organismos que tem nesse recipiente, porque como a gente no início da entrevista estávamos falando, a gente coloca a boca, seja num vidro de papinha, de comida, e aí nem sempre a limpeza, vamos dizer assim, primeiro que eu acho que o procedimento não é correto, como o senhor mesmo falou, mas não faz uma limpeza, ou um vidro de maionese. Que tipo de... os micróbios que podem ficar nesse recipiente, que tipo de lesão ele também pode trazer? Que tipo de complicação que pode trazer para o paciente? Exato. Além do que você falou, que existem os próprios micro-organismos daquele recipiente, ainda tem a flora endógena, ou seja, os micro-organismos que fazem parte já do organismo daquela pessoa, que através de um corte, de algum acidente, pode ocasionar uma infecção mais séria. E isso é ainda mais favorecido por conta do hematoma que é causado por esse tipo de dispositivo. Lembrando que quando fazemos o preenchimento com ácido hialurônico, é um procedimento com material lacrado, esterilizado, então minimiza bastante os riscos do preenchimento, desde claro que seja feito por um profissional e da forma adequada como deve ser. Doutor, tem alguma idade ideal para você fazer esse procedimento que o senhor está falando de preenchimento? Porque a gente vê muito na internet meninas de, 14, 15 anos fazendo isso. É melhor esperar um pouquinho? Isso é um ponto interessante, porque o que acontece muito é a banalização dos procedimentos estéticos. Então, isso pode acabar trazendo também resultados não naturais. Então, é importante sempre a paciente, se ela desejar, se ela achar que aquilo não está agradando, realmente procurar um profissional para avaliar se de fato ela tem uma indicação, né? Isso
comumente a partir dos 30 e poucos anos, mas isso é muito variável, depende de cada organismo. Mas deve ser passado por uma avaliação para, inclusive, buscar os resultados mais naturais, né? A gente conversou com o médico dermatologista Eduardo Henrique de Oliveira. Muito obrigada pela entrevista, doutor. Uma boa tarde. De nada. Boa tarde para você, Fernanda, Adriano, e para os ouvintes do Band News FM.